Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui para mais um estudo, no qual hoje nós vamos deliberar. O título do estudo que nós vamos deliberar hoje aqui, nós vamos estudar hoje aqui, o título do estudo é Até onde vai o braço de Yahshua para salvar um eleito, para salvar um escolhido? Até onde vai o braço de Yahshua? Irmãos, não saia do vídeo. Fique até o fim, porque você vai ver coisas grandes e ocultas que o sistema jamais passou para nós, nem o sistema político, nem o sistema religioso, e jamais penetrou no coração de Laodiceia. Jamais, irmãos. Laodiceia vai conhecer essas coisas, mas não entrou ainda no coração de Laodiceia e nem mesmo Filadélfia tem essa luz que nós vamos trazer hoje. E eu quero dizer a vocês, de fato e de verdade, esse amigo que vos fala, sou um profeta escolhido por Yahweh e estou na liderança espiritual de Yahshua Mashiach, porque, irmãos, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E nós precisamos conhecer toda a capacidade do nosso Pai, toda a estrutura de salvação que o nosso Pai estabeleceu e aprender a olhar as coisas e ver até onde o braço do nosso Pai é capaz de ir para salvar um filho, para salvar um eleito. E nós, irmãos, sem mais delongas, eu quero abrir as Escrituras Sagradas com vocês, no livro de 1 Pedro 3,18. 3,18. Pois também o Mashiach morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Yahweh, ou ao Criador, morto sim na carne. Ou seja, morto na carne como? Que o Mashiach estava morto na carne? Ele estava lá na sepultura, estava morto lá na sepultura, ele estava morto na carne. Lá na carne, na sepultura, ele estava morto. Mas vivificado no Espírito. Está vendo? Vivificado no Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Muito bem, irmãos. Nós estamos vendo aqui que Yahshua pregou aos espíritos em prisão, não foi no corpo, porque no corpo ele estava morto. Aqui, ó. Pois também o Mashiach morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos ao Criador, ou a Yahweh, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Observa que o autor, aqui Pedro, ele está dizendo para nós que Yahshua pregou aos espíritos em prisão e que na realidade ele estava morto na carne. Em qual carne que ele estava morto? Naquela que estava lá repousando na sepultura, naquela pedra grandona que rolaram e trancaram ele ali na carne. E até porque ele estava morto. Ele não pregou lá os espíritos naquele corpo, ele pregou em espírito. E só aí, irmãos, nós já podemos ter a resposta da pergunta: até onde vai o braço de Yahweh para salvar os eleitos, para salvar os escolhidos? Até onde vai o braço de Yahweh? Até onde ele quiser ir, irmão. Não tem lugar em todo o cosmos em que o braço de Yahweh não possa ir para nos salvar. Aí vocês, ainda com a contaminação de Laodiceia, vocês podem pegar a passagem de Hebreu, que está escrito de Hebreus,
que está escrito lá, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O povo de Laodiceia, irmãos, eles pregam, eles ensinam que a salvação está disponível a nós até o momento de nossa morte, que depois que a gente morre, a chance acabou. E eles usam também que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo, mas tudo sem entendimento algum. Porque Yahshua, falando de Laodiceia, ele diz que Laodiceia é pobre, cega e nua, miserável, pobre, cega e nua. Então Laodiceia não tem a visão que Filadélfia tem. Então, quando a palavra diz, se hoje ouvir a tua voz, não endureçais o coração, eu já vou daqui a pouco quebrar essa objeção, porque eles dizem que a salvação está disponível apenas enquanto a gente está vivo e pode escolher. Olha só, irmãos, a nossa salvação, então, na cabeça dos laodiceanos, ela está disponível e depende de nossa escolha, não depende da escolha de Ial. E eles estão redondamente enganados. Ial elegeu, Ial justificou, Ial purificou, Ial fez todo o processo de nossa salvação. Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a ele. Lembra que Yahshua disse, eu vos escolhi a vós. Não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. E vos designeis para ir e dar fruto. Então, irmão, essa história de que a salvação é disponível a nós enquanto nós estamos vivos, por causa desse texto lá em Hebreus, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Por que existe essa expressão lá em Hebreus? Porque se a pessoa endurecer o coração na dispersação que ela se encontra hoje, nessa dispersação, se alguém vai deixar esse mundo sem ter passado pela imersão, ou seja, ele vai ter que reencarnar de novo. E o processo de reencarnação, irmãos, ele só vai terminar no último dia, quando então vir a verdadeira ressurreição. A ressurreição igual a de Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach ressuscitou e nunca mais morreu. Lázaro ressuscitou e morreu, filha da viúva de Naim ressuscitou e morreu. Então nós temos que entender toda essa estrutura para a gente entender até onde realmente, de fato, vai o braço de Yahweh para nos salvar. Porque se a gente ficar preso num texto fora do contexto, se hoje não endureçais o vosso coração, essa expressão, o significado dela é que se a pessoa morre e não passou pela imersão, ela tem que reencarnar, irmãos. E o processo de reencarnação, ele é bíblico. Eu estou falando desse assunto aqui de reencarnação porque a resposta a essa pergunta, até onde vai o braço de Yahweh para nos salvar, depende da gente entender essa estrutura toda. Eu vou abrir a Bíblia mais uma vez com vocês, no livro agora de Jó, para vocês entenderem o que eu estou falando com vocês. No livro de Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 1, versículo 21. Deixa eu ver se eu estou na tradução certa. Estou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Ial o deu, Ial o tomou. Bendito seja o nome de Ial. Então, irmãos, aqui Jó está dizendo que nu, ele havia saído do ventre da mãe dele, e nu ele iria voltar para lá. Preste atenção, vocês acabaram de ver aí as escrituras. Nu ele tinha saído do ventre da mãe, e nu ele iria retornar para lá. Agora, nos remetendo à conversa de Yahshua com Nicodemos, Yahshua disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Porque quando Yahshua conversou com Nicodemos a respeito do novo nascimento, irmãos, ele estava falando a respeito da reencarnação. Aquilo que nós acabamos de ler no livro de Jó.
Ele até entendeu que ele chegou a perguntar: como é que eu vou entrar depois de grande na barriga da minha mãe? Como é que eu vou entrar depois de grande? Aí, aonde Yalcha até exclamou: Nicodemo, você já é mestre em Israel, você não conhece essas coisas? Jó sabia disso, que o renascimento é voltar a viver. É evidente que não era na barriga daquela mãe dele, naquela dispersação, naquela camada do tempo. Ele iria voltar na barriga de outra pessoa. Até porque? Por que ele sabia que ele iria voltar, irmãos? Jó não passou pela imersão. Jó não passou pela imersão. E ninguém vai entrar no Chamaim sem passar pela imersão, não, irmãos. A imersão é as vestiduras, é a justiça de Ial em nós através de Yalcha. Porque nós somos batizados em nome de Yalcha, que é o nome do Filho. Ial é o nome do Pai. Então Jó sabia que ele iria reencarnar. Porque Ial ainda não tinha enviado o Filho. Então Jó sabia que ele ia reencarnar. Em alguma camada do tempo, Jó teve aqui de novo, irmãos, igual Elias. Elial, né? No caso ali, na vida de Johanna. Lembra que as escrituras afirmam que Johanna veio no espírito de Elias? E Johanna veio no espírito de Elias, irmãos. E a propósito, eu quero ver se eu já trago no próximo vídeo. Vocês colocam aí no comentário se vocês querem que eu traga no próximo vídeo. E posso revelar a vocês, porque Ial, através de Yalcha, fala com esse amigo aqui. Eu posso revelar a vocês, irmãos, o espírito do irmão Romilson. Quem é o espírito dele? Ele está aqui nessa dispersação, mas o espírito que está dentro dele é de uma pessoa, irmãos, que você vai entender quando eu trouxer aqui o vídeo, e você vai entender que é até compatível com o ministério dele. O espírito do irmão Romilson. Coloca aí nos comentários se você quer que eu traga esse vídeo ou qualquer um outro. Porque eu posso dizer para vocês que o espírito que o nosso irmão Romilson agora está aqui, no corpo do irmão Romilson, é o espírito do profeta Jonas, irmãos. O espírito do irmão Romilson é o espírito do profeta Jonas. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo ou talvez mais para frente. Se vocês quiserem que eu traga aqui a respeito desse assunto, dessa revelação, e mostrar por que o espírito do irmão Romilson é o espírito do profeta Jonas, vocês colocam aí no comentário. E vamos continuar, irmãos, com o nosso tema aqui. Até onde vai o braço de Ial para salvar uma pessoa? Então, nós entendendo toda essa estrutura de reencarnação, toda essa estrutura de até onde vai o braço de Ial para nos salvar. Então, irmãos, se a pessoa tem o coração duro, está endurecendo o coração, não se curva diante de Yalcha, mas ela pertence a Yalcha. Mas não chegou ainda a hora, ou ela tem, como é que eu posso falar, a livre agência. Nós não temos livre-arbítrio, irmão, nós temos livre agência. Nós não devemos confundir livre-arbítrio com livre agência. Livre-arbítrio só Ial tem, porque só Ial decide fazer o que quer, quando quer, na hora que quer e não pode ser questionado. Nós não temos livre-arbítrio, porque nós não temos uma vontade, nós não temos livre escolha. E eu já posso provar isso para você agora mesmo, que nós não temos livre escolha. Fazendo essa pergunta para você, você pode escolher dizer assim: não quero nada com o Ial, mas também não quero nada com Satanás. Você pode fazer essa escolha? Claro que não, porque ou você está do lado de um ou está do lado de outro. Está vendo como é que nós não temos livre escolha? Nós não temos livre-arbítrio? Nós temos livre agência, que é completamente diferente de livre-arbítrio. Livre-arbítrio só Ial tem, porque só ele pode fazer o que quer, quando quer e na hora que quer, e não pode ser questionado. Entendeu? Nós temos livre agência. Então, quando a expressão fala não endureçais o vosso coração, é para o nosso próprio bem, irmãos. Porque todos que passaram por aqui, que receberam a imersão
em nome de Yahshua Mashiach, eles não precisaram mais reencarnar. Eles estão no paraíso. Não precisaram mais reencarnar. E até mesmo aqueles que, por exemplo, o ladrão lá que foi preso lá no Madeiro junto com Yahshua, ele não teve a imersão dele. Mas certamente é possível que ele já tenha voltado aqui e já tenha tido a imersão. Ou não, a gente não sabe. Mas ninguém vai entrar no Chamaim sem a imersão, porque a imersão é o caráter de Yahweh em nós por meio de Yahshua Mashiach. E outra coisa, quando Yahshua falava com Nicodemos a respeito do nascer de novo, ele não estava falando, irmãos, a respeito da imersão, não. Porque como alguém poderia ser imergido outra vez se a imersão é uma só? E no nome certo. A imersão é uma só, irmãos. Então, Yahshua ali não estava falando da imersão em si. Ele estava falando para Nicodemos, Nicodemos, até agora tu é mestre em Israel. Tu não sabe essas coisas? Tu não sabe a estrutura do novo nascimento? Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Agora, o que é nascer do espírito? E uma vez que a gente nasce do espírito, irmãos, nunca mais a gente precisa nascer de novo. Então ali, o nascer de novo estava se referindo exatamente ao processo de reencarnação. Parecia que Nicodemos não ia entender. É lógico que Yahshua viu que ele entenderia, ainda naquela conjuntura de tempo, naquela camada do tempo. Porque ele disse assim, ó, como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Nicodemos viu Yahshua, irmãos, preso no madeiro, e com certeza eu não preciso das escrituras para provar isso para vocês, é só você olhar nos anais da história, olhar a história sobre Nicodemos. Nicodemos, depois que Yahshua foi preso no madeiro, irmãos, e ressuscitou, Nicodemos deu toda a fortuna dele em prol do evangelho. Isso indica o quê? Que ele foi imergido. Ele não iria entregar toda a fortuna dele em prol do evangelho sem aceitar a imersão. É lógico que Nicodemos foi imergido. Então, quem nasce do Espírito, irmãos, nasce uma única vez. É uma só imersão. Não tem 2 ou 3 ou 4 imersões, é uma só. Porque quem nasce do Espírito é Espírito. Então, o nascer de novo ali, e Yahshua estava falando para Nicodemos, a mesma estrutura de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu vou tornar para lá. Ali, Yahshua estava exatamente ensinando, irmãos, a reencarnação. E nós, de maneira alguma, devemos ultrajar essa doutrina por simplesmente ser ignorante a respeito da diferença que há entre reencarnação e ressurreição. A ressurreição só aconteceu uma, a verdadeira ressurreição, só aconteceu uma só, a de Yahshua Mashiach, porque ele ressuscitou e nunca mais morreu. Como eu disse, Jairo, a filha de Jairo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, todos morreram de novo. Então a ressurreição ela acontece no último dia. E aonde vai ser o último dia? Quando será o último dia? O último dia, irmãos, vai ser após do milênio que Yahshua reinará nesta terra. Depois do milênio que Yahshua reinar nesta terra, ele vai entregar ao Pai o reino. E qual milênio será a entrega do reino? No 8º. O 8º milênio, o número 8, ele representa conquista, representa vitória. É onde a morte será tragada. Nunca mais haverá morte. E então acabará todo o processo de reencarnação. Não existirá mais reencarnação. Porque tudo vai estar sido colocado no seu devido lugar. Entendeu, irmãos? Então, estou dando essa palhinha para vocês aqui, quase de 20 minutos, para poder adentrar aqui no texto, de até onde vai o braço de Yahweh para nos salvar. Entendeu?
E vamos continuar com a leitura, irmãos. Vamos continuar com a leitura aqui. Nós vamos agora, irmãos, nós vamos ler Matitial, conhecido também como Mateus 27, Matitial 27, 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Alcha fora condenado, tocado de... Aqui está remorso, tá vendo, irmãos? Ó, olha só como é que eles são terríveis, ó. Tocado de remorso. Mas foi remorso mesmo? É isso mesmo que está nas Escrituras, irmãos? Não, não é isso que está nas Escrituras. Aqui, ó, nessa tradução, bora ver o que se encontra aqui. Aqui, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento. As 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa aí? Que nos importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O texto está dizendo, irmão, que ele retirou e foi enforcar-se. Ele foi para se enforcar. E nós, irmãos, temos que entender que, se você for parar para colocar, para entender a estrutura da coisa, eles colocaram a palavra remorso naquela tradução que a gente estava, porque, irmãos, eles querem colocar de qualquer forma que Judas é filho da eterna perdição. E nós, irmãos, vamos estudar aqui, eu esqueci de colocar para vocês aqui a Bíblia, aqui, ó. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, irmãos, vou ler o verso 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Então, as moedas eram preço de sangue. E uma vez que a moeda era preço de sangue, irmãos, e nós temos que entender toda essa estrutura, o que é ensinado nas Escrituras sobre a lei do olho por olho, dente por dente, vida por vida, mão por mão, pé por pé, cabelo por cabelo, unha por unha, pele por pele? O que é entendido nas Escrituras a respeito disso? Se uma pessoa matasse a outra, ela era passiva de morte, não tinha outra escapação. Aliás, a escapatória era se ela entrasse na cidade de refúgio. Aí ela podia escapar dessa penalidade, porque ao entrar na cidade de refúgio, ela escaparia daquela penalidade. E as cidades de refúgio, irmãos, elas representam Yahshua, porque ele é o nosso refúgio. Yahweh é o nosso refúgio, socorro bem presente na aflição. E nós agora temos que entender toda a conjuntura profética, toda a revelação que Yahshua traz para nós, para que as escamas dos nossos olhos possam cair. Judas entendia a lei do olho por olho, dente por dente, vida por vida. E ele, irmãos, não tinha o mesmo entendimento que Pedro teve. E olha que ele andou com Yahshua. E isso não foi, essa escama, esse entendimento não foi aberto aos olhos de Judas, porque ele iria fazer o mesmo que Pedro fez. Ele iria se agarrar no favor imerecido de Yahshua, no favor imerecido de Yahweh, porque o favor imerecido de Yahshua é também o favor imerecido de Yahweh. Entendeu? O pai e o filho, irmãos, eles têm o mesmo caráter. O mesmo caráter. É evidente que o pai é maior do que o filho e é o único que deve ser adorado. Mas no contexto da salvação, ninguém é salvo
sem o Filho. Sem o Filho não tem como ser salvo, porque ele é o requisito do olho por olho e dente por dente, quando ele nos comprou. Para ele nos comprar, ele precisava pagar com a vida, porque a lei foi transgredida e a transgressão da lei só pode ser paga com a morte. E Yahshua, ele cumpriu o vida por vida. Por isso ele é legítimo Salvador. A salvação no nome dele é legítima. Não só no nome do porco, mas no nome dele não. No nome dele é legítima. E Yahshua, irmãos, Yahshua, ele é fantástico. Ele é fantástico. Faz as coisas do jeito que tem que ser feita. Se Judas soubesse, se tivesse sido desvendado para ele o favor imerecido, conforme era na mente de Pedro e dos demais apóstolos, Judas não iria se suicidar, ou pelo menos caminhar para se suicidar, que nós vamos ver aqui que ele não se suicidou não, tá? As pessoas estão equivocadas quando dizem, e eu vou provar dentro das Escrituras, as pessoas estão equivocadas quando dizem que Judas se suicidou. Ele não se suicidou, ele não se enforcou, ele foi para se enforcar. É diferente de ter sido enforcado ou se auto-enforcar. Ele não se auto-enforcou e nós vamos entender. As Escrituras é categórica quando elas afirmam as coisas. E já vamos logo, senão para mim não perder a linha de raciocínio aqui. Vamos aqui, meus irmãos. Agora nós vamos em Atos 1:18. Atos 1:18. Atos 1:18, que diz para nós o seguinte: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Precipitar aqui, irmão, é o mesmo que escorregar, entendeu? Ele estava indo para se matar, ele estava indo para se enforcar, entendeu? E ele, acho que não estava para vocês. Ora, este adquiriu, está falando de Judas aqui. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, ou seja, com o dinheiro da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui está falando de Judas Iscariotes, irmãos. Como alguém que se enforca pode ter as entranhas derramadas? Você já viu alguém que foi enforcado, irmãos, e teve as entranhas derramadas? Claro que não, as entranhas não se derramam de uma pessoa enforcada. Agora, ao jogar a corda, ao ir para jogar a corda, ele escorregou, precipitou-se e se arrebentou, irmão. Eu acredito que aonde ele caiu, o penhasco que ele caiu, devia ter pedra pontiaguda, aonde ele passou por elas, e certamente alguma delas pegou e rasgou a barriga dele. Quando ele bateu no chão, as vísceras estouraram. E é lógico, é viável isso aí. Para ter as vísceras derramadas, irmãos, não dá. Você se enforcando, você já viu alguém que se enforcou que teve as vísceras derramadas? Ninguém, irmãos. Ninguém que se enforca tem as vísceras derramadas, não. Aqui o texto provou para nós que Judas não chegou a se enforcar. E a coisa vai ficando cada vez mais tremenda se você ficar por aqui. Você vai aprender coisas tremendas. Coisas que eu vou falar uma coisa para você. O nosso irmão Romilson, ele é um profeta, irmãos. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Ele tem o lugar dele no panorama profético, mas ele não vai trazer coisas tão fantásticas, tão grandiosas quanto esse amigo que vos fala. E eu ainda não vou revelar, ainda não é hora, e confesso a vocês, não sei se eu vou chegar a revelar o espírito que está nesse amigo, de quem é. O espírito que está aqui dentro dessa carcaça, ele é de uma pessoa muito especial também, irmãos. E uma pessoa de nível elevadíssimo. De nível elevadíssimo.
E não foi escolhido por ele ser elevado. Ele foi humilhado, sim. Ele foi muito humilhado. E pagou um alto preço e ainda paga até hoje. Porque ele teve toda uma estrutura na mão dele que outro espírito da raça humana, dentro daqueles que nasceram neste mundo, que nasceram de mulher e homem, numa coabitação entre mulher e homem, é tremendo, irmãos. É tremendo. E Alfa está falando aqui na minha mente, irmãos, que eu posso dizer para vocês. Eu posso dizer para vocês qual é o espírito que habita nessa carcaça, de quem é o espírito que habita nessa carcaça. Vocês vão ficar boquiaberto. Boquiaberto, irmãos. Sabe de quem é o espírito que está dentro dessa carcaça? O espírito do primeiro Adão. O espírito do primeiro Adão é o que está aqui dentro dessa carcaça. E por que eu estou falando isso, irmãos? Minha mulher, minha esposa, ela está agora dormindo. Agora são 2h da manhã. E ela vivia sempre perguntando a Yal por que ela sofre as dores que ela sofre nos braços, nos joelhos. E Yal tem poder para curá-la. Yal tem poder para curar. E ela fazendo essa pergunta e eu ouvindo ela fazendo essa pergunta para Yal. E Yal respondeu para mim e fala para ela. Ele respondeu para mim em sonho, irmãos. O sonho que eu tive. Eu lutava contra Satã. E Satã reclamando, dizendo que eu era dele, dizendo que a minha mulher também pertencia a ele. Porque nós cedemos lá no Éden. E no sonho, irmãos, eu passava por várias camadas do tempo e por várias barreiras, como que concreto forte, e tinha que romper essas barreiras, e rompia uma por uma. E ali no sonho, Satã reclamava que eu e minha esposa, no caso Adão e Eva, era dele, porque nós caímos. E no sonho, eu ia lá no começo de tudo. Eu me via na verdadeira carcaça que eu fui feito. Formado do pó da terra e minha esposa tirada do meu lado. Então, Yalcha dizia assim para mim, porque eu queria sair daquela luta. E Yalcha dizia assim, ele reclama você e sua esposa como dele. Vai lá, pega o coração da sua esposa. Isso no sonho, irmãos. E joga para ele. Quando eu fiz isso, peguei o coração e joguei para ele. E era lá, irmãos, um coração de pedra. E quando o coração bateu nele, ele explodiu. Mas não foi destruído, porque só quem tem o poder de destruir ele é o segundo Adão. Por isso que toda e qualquer obra nossa, irmãos, toda e qualquer obra é trapo de imundícia perto de Yalcha. Nossa justiça é trapo de imundícia. Só Yalcha tem o poder e ele teve que pagar com a própria vida. Vida sobre vida. Nós transgredimos e ele pagou. E eu e Silvia, nós não temos filhos.
Tá certo que nas outras camadas do tempo, nas outras encarnações, ainda já lá na primeira, que não foi nem encarnação, lá na primeira nós tivemos filhos, nós sabemos que nosso filho Abel é de Al, é irmão de Alcha, mas Caim não. Caim era do maligno. Caim não foi gerado do sangue de Adão. Foi gerado de Satã com Eva. Só que lá naquela estrutura, eu recebi como meu filho, porque eu não tinha a revelação que eu tenho hoje. Hoje eu entendo que Caim nunca foi meu filho. E hoje aqui, nesse tempo, eu e minha esposa, nós não temos filhos. E nós perguntamos para Ial, por que nós não temos filhos? E Ial respondeu, essa tristeza, porque o esterismo, irmãos, é uma tristeza para uma pessoa que gostaria de ser pai, para uma mãe que gostaria de ser mãe. E essa tristeza veio por causa de nós. E nós, nessa dispersação, tivemos que passar por essa dor, por esse direito que teríamos se não tivéssemos cometido o pecado que cometemos, e causamos essa tristeza em muita gente. Quantas pessoas passaram por essa terra que não puderam ser pai, que não puderam ser mãe? Causada por quem? Por culpa de quem? Culpa nossa, culpa minha, culpa de Eva. Porque o espírito que está nesse amigo que vos fala, irmãos, é o espírito do primeiro Adão. E, portanto, o primeiro Adão teve que vir, ou melhor, o segundo Adão teve que vir e morrer para nos salvar. E o segundo Adão, irmãos, ele não batizou ninguém, ele não imergiu ninguém. Por isso, esse amigo que vos fala, eu imito Yalcha, porque como o segundo Adão não batizou ninguém, como eu sou o primeiro Adão, e provavelmente eu também não batizei ninguém, até onde eu me lembro, pelo menos nessa dispersação aqui, não batizei ninguém, e nenhuma outra. E eu disse até ao irmão Jorge, o irmão que me imergiu também minha esposa, eu disse para ele, irmão, todas as pessoas que chegarem a mim para ser imergida, eu vou trazer para você. E para outros, Ialdinho. E depois disso, nós imergimos. Eu fui imergido no dia 31, acho que foi no dia 31, não, no dia 30 de dezembro passado, eu e minha esposa. De lá para cá, Jerusa, Tia Luzia e meu sobrinho Carlos Henrique. 5 pessoas que eu levei para o irmão Jorge imergir. A minha tia, que mora nos Estados Unidos, está para vir. Ela quer ser imergida, minha mãe também quer e meu irmão também quer. Então essas pessoas eu vou levar para o irmão Jorge. Se o irmão Jorge não estiver disponível para imergir, eu levo o meu sobrinho, levo para Jerusa, levo para minha tia, entendeu? Mas eu abri mão desse ministério de imersão, porque eu entendo que o segundo Adão nunca imergiu ninguém, provavelmente o primeiro também não. Por isso eu faço isso. Por isso eu passo para o irmão Jorge ou para quem estiver disponível e com a capacidade de fazer a imersão. Ou seja, qual é a capacidade? Ter sido imergido. Então, irmãos, eu entrei aqui nesse texto e eu estou até aqui dando uma palhinha de uma enquete que eu mesmo acabei de colocar aqui agora, mas eu posso falar dela mais profundamente num vídeo que eu possa só falar dela. Como esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou fazendo a respeito da pergunta até onde vai o braço de Yalcha para nos salvar, até onde vai o braço de Ial para nos salvar, então deixa eu voltar para a linha de raciocínio. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o primeiro Adão, o porquê que o meu espírito
é o espírito de Adão e o porquê que o espírito do irmão Romilson é o espírito de Jonas, do profeta Jonas. E certamente você deve estar perguntando de que personagem deve ser o meu espírito. Todas essas perguntas, irmãos, serão respondidas pessoalmente na eternidade. E Alcha vai mostrar você vai ver você não vai nem precisar ir Alcha te mostrar, porque nos registros celestiais, irmãos, é muito mais avançado. Você não precisa entrar numa sala de computador, de nada disso, para ter acesso a tudo. Então você vai ter acesso a toda a sua trajetória, a todo o processo que você passou aqui na história deste mundo. Então você vai ver, desde o princípio de tudo, de quem era o teu espírito, de que personagem bíblico era o teu espírito. Entendeu? Então, irmãos, a essa pergunta, né, até onde vai o braço de Al para nos salvar, nós já podemos ver que ele vai até no inferno, irmãos. E Alcha desceu lá e pregou aos espíritos. Vamos dar uma olhada, irmãos, em João 5:25. O povo aí, os discípulos aí do nosso irmão Romilson não gostam muito desse livro, não. Porque ele disse que esse livro é todo herético. E não é nada disso. O livro não é todo herético, não. Tem heresia no livro, mas ele não é todo herético. E essas coisas estão dentro do contexto do espírito de Jonas. Eu nunca vi um profeta mais esquisito do que Jonas. João 5:25. João 5:25. Que nos diz o seguinte, ó. Deixa eu botar para vocês, que talvez não está para vocês, não. Agora tá. Em verdade vos digo que vem a hora e é agora. Não, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Al, o Filho do Criador, e os que ouvirem viverão, e os que a ouvirem viverão. Os mortos, que morto, irmão, que pode ouvir a voz do filho de Al? Quem é esse morto que pode ouvir a voz do filho de Al? É um morto que está lá na sepultura, irmão? São os mortos que estão lá na sepultura que vão ouvir a voz de Al? Porque quem está lá na sepultura não ouve nada, irmão. E não precisa nem estar na sepultura. O camarada que está lá agora em cima da pedra, numa capela, ele ali não está ouvindo nada. Então, que morto que vai ouvir a voz de Al e vai reviver? Primeiro, os mortos espirituais. Os mortos espirituais, irmãos, eles, para ouvir a voz de Al, eles têm que reviver. E quando Ialcha foi no Hades, foi no inferno pregar os espíritos, aqueles espíritos lá estavam mortos ou estavam vivos? Claro, ele foi pregar aos espíritos, ele não foi pregar aos corpos daqueles espíritos. Até porque seria uma loucura, como é que tu vai pregar para um defunto? Ele pregou aos espíritos. Então, irmãos, aqui o texto está colaborando, porque os mortos vão ouvir, mas que morto que vai ouvir? É o morto que está na sepultura ou é o espírito do morto? É óbvio que é o espírito do morto, porque o espírito do morto não morre, irmãos. E a morte espiritual é totalmente diferente da morte carnal. A morte carnal é deixar de viver, deixar de existir. A morte espiritual não é ausência de vida, é ausência de alma. Por exemplo, por que Alcha teve que ir lá no Hades? Por que ele teve que ir lá? Ial não é onipresente, não é onipotente? Mas uma coisa eu vou falar para você, irmão. Ial é onipresente, Ial é onipotente, mas Ial não se faz presente no Hades. Ial não fica lá o tempo todo. Ial não se faz presente no Hades. Ial não se faz presente no Hades. Ou você acha que ele iria fazer presente lá e ele iria ser um ser feliz de ver sofrimento? Ele diz que ele não tem prazer no sofrimento de ninguém.
Ou seja, ele não tem prazer nem no sofrimento dos demônios, irmãos. Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então, o Hades é um lugar onde a presença de Yahweh não se faz presente. É um lugar que está separado da presença de Yahweh. Por isso ali é o lugar da segunda morte. A segunda morte, irmãos, não é uma morte que deixa de existir. A segunda morte é a ausência de Yahweh. Então, para aqueles espíritos que estavam lá, quando Yahweh chegou, irmãos, foi uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Por quê? Qual era o contexto de Yahweh descer aos abismos, descer aos infernos? Qual era o contexto? Pedro, quando negou Yahweh pela terceira vez e o galo cantou, as escrituras afirmam que Pedro olhou para Yahweh, Yahweh olhou para Pedro e Pedro saiu arrependido amargamente, chorou amargamente e buscou o favor imerecido de Yahweh. Agora, Judas já não tinha essa visão, essa mensagem do favor imerecido não era clara na mente de Judas. Por isso ele foi cumprir o olho por olho, dente por dente, vida por vida. Quando ele disse trair o sangue inocente, ele entendeu que ele tinha que também morrer, porque ele matou o mestre dele. Então ele não se achou digno de também viver. Ele foi cumprir a lei do olho por olho, dente por dente, vida por vida. E Judas, meus irmãos, ele não foi covarde não, ele foi muito corajoso, para cumprir ao pé da letra. Ele cumpriu ao pé da letra, sendo que ele foi cumprir, na verdade. Ele não cumpriu, ele foi cumprir. Ele escorregou. Por que aconteceu o escorrego, irmãos? Por quê? A palavra de Yahweh não ficar inválida. Ele diz que o suicida não herda o reino do Chamaim. Judas não chegou a se suicidar. Aí você pode me perguntar, e Sansão? Sansão também, quando ele não sabia que ao derrubar aquelas pilastras do templo, ele morreria? Tanto ele disse, morra eu e esses filisteus. Mas ali, Sansão, irmão, não foi um suicídio. Sansão foi um cumprimento de uma missão que ele poderia ter cumprido sem passar pelo que ele passou. E ele está na galeria dos heróis da fé, ou melhor, dos heróis do Emoná. Essa palavra fé eu estou excluindo ela do meu vocabulário, porque o Emoná, o significado do Emoná é mais amplo e expressa confiança, expressa certeza. E a palavra fé ela pode estar relacionada com algumas coisas do paganismo, então eu prefiro falar na linguagem correta, o Emoná. Então Sansão, ele está na galeria dos heróis do Emoná, entendeu? E parece ter sido ali um suicídio, né, irmã? Mas não foi um suicídio em si, foi um cumprimento de missão. E Judas não se suicidou, como a gente leu em Atos 1:18, ele escorregou e teve as suas entranhas todas partidas. Ele não chegou a se suicidar, irmãos. Vamos continuar com a leitura para que a gente possa entender melhor Apocalipse 21:14. Apocalipse 21:14. Eu quero ler com vocês Apocalipse 21:14. Apocalipse 21:14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Irmãos, nós sabemos que lá na Yal-Shalaim tem um muro que tem 12 fundamentos, e está lá o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 apóstolos do Cordeiro. E nós, irmãos, vamos dar uma lida agora em
em Atos 1, 18 a 26. Nós vamos voltar lá agora, porque nós vamos entender uma revelação sobre Matias. Nós vamos buscar informações sobre Matias. Olha só. Não, aí eu estou em Apocalipse. Eu quero Atos. Vamos voltar lá em Atos 1, 18 até o 26. A gente entender essas coisas. Atos 1, 18 até o 26. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ou seja, as vísceras, né, irmão? E foi notório a todos os que habitam em Ial-Shalaim, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, ou o seu apostolado, né, como queira. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o mestre Ialcha entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Tá vendo? Ialcha tinha escolhido 12 e eles não queriam deixar o desfalque de Judas. Então eles propuseram aí que alguém tomasse aí o lugar de Judas. E apresentaram dois: José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, mestre, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhidos, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11. Está vendo? E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Observe, irmãos, que a escolha de Matias foi uma escolha ali entre os discípulos. Evidentemente, é lógico, eles rogaram a intervenção de Ialcha na escolha, mas observe que não houve uma voz do céu que viesse para ele e dissesse assim: olha, eu escolho Matias, ou eu escolho... Caramba, eu acabei de falar o nome agora. Deixa eu voltar lá. Barsabas. Outros dois, José chamado Barsabas. Ou seja, eu escolho Matias ou eu escolho José. Vocês viram que a escolha foi feita por sorte, irmãos. Foi feita por sorte. Ela não foi uma escolha que partiu de Ial dos exércitos. E observe que nós lemos em Apocalipse 21, 14, que no muro da cidade tem 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos do Cordeiro, irmãos, são esses que a gente conhece e que a própria Bíblia mostra a vida deles. O que nós conhecemos de Matias, irmãos? O que a Bíblia mostra de Matias? Eu até aqui não me lembro de mais nada a não ser essa passagem. O que a Bíblia mostra de Matias? Para que o nome dele possa estar lá no lugar de Judas e ele representar um dos 12 fundamentos. O que a Bíblia mostra? O muro da cidade tem 12 fundamentos, irmãos. Eu posso falar do fundamento da vida de Judas. Judas Iscariotes. O fundamento que ele representa. Qual é o fundamento que Judas representa, irmãos? Quando a gente olhar para os muros da cidade, olhar os 12 fundamentos, quando a gente passar pelo fundamento de Judas, a gente vai lembrar: Ial é poderoso a ponto de ter ido lá no Hades, lá onde estão os anjos maus e os filhos de Satã,
que nunca mais pode sair de lá e ninguém tem o poder de tirar eles de lá, porque eles estão selados para ficar lá para sempre. E através de Alcha, foi lá e buscou o nosso irmão Judas Iscariotes. Os 12 fundamentos, irmãos, os 12 fundamentos que tem na cidade, eu posso falar, e se for buscar outros fundamentos de outros apóstolos, a gente vai encontrar. Por exemplo, quando nós encontrarmos lá o fundamento dos filhos do trovão, né, de João, que era filho do trovão, qual o fundamento que a gente acha no ministério de João, irmãos? Filho de trovão. Qual o fundamento que a gente acha? Um camarada, né, brabo, um camarada raivoso, que viu duas pessoas expulsando demônios em nome de Alcha e disse para Alcha: quer que a gente mande fogo do céu e desça sobre eles? Qual é o fundamento que a gente encontra no discípulo João e Johanna? Qual é o fundamento que a gente encontra aí? O fundamento do amor, da bondade de Al, da capacidade de Al em tratar com as pessoas, irmãos. Ele esteve ali lidando com os filhos do trovão. Pedro, Tiago e João. Tudo que Alcha ia fazer era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Então, a gente tem informações sobre esses 12 apóstolos, mas nós não temos informações sobre Matias. Apenas ele tomou o lugar de Judas ali, naquela circunstância, naquele contexto. Porque quando as escrituras afirmam que Judas era chamado filho da perdição, todos que me deste, Pai, estão aqui, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Agora a pergunta que a gente deve fazer: filho da perdição eterna ou filho da perdição parcial? Porque, irmãos, todos nós, todos os Ialdins, em algum momento da nossa existência, nós fomos filhos da perdição. Quando o pecado entrou no mundo, irmãos, toda a raça humana caminhava para um só destino: perdição eterna. Era o nosso destino, irmãos. Nós fomos filhos da perdição um dia, mas não da eterna perdição, porque Alcha e Al já tinham um plano. Olha, nossos filhos, teus irmãos caçula, teus irmãos mais novos que você, eles estão caminhando para a perdição, mas nós temos aqui esse plano que eu elaborei antes da fundação do mundo, junto com você, meu filho. Mas eles não vão ficar caminhando para a perdição eterna, não. Nós vamos lá buscar ele. Judas, irmãos, a colocação de filho da perdição para Judas não é filho da perdição eterna. É filho de uma perdição parcial. E o que Judas perdeu naquela circunstância, naquela camada do tempo? O episcopado dele, o apostolado dele, ele perdeu, porque ele morreu. Essa que é a realidade dos fatos. Então, quando a Bíblia chama Judas de filho da perdição na oração de Alcha, em João 17, os irmãos aí que seguem o irmão Romilson, pode não gostar muito, mas eu não estou nem aí se vocês vão gostar ou deixar de gostar, porque eu estou falando aqui do livro de João. Eu não estou nem aí, irmãos. Eu estou aqui fazendo a vontade do Pai e do meu irmão mais velho, nosso irmão mais velho. Então, irmãos, nós temos que entender toda a conjuntura profética para nós entendermos a capacidade do braço de Al de salvar e como que o braço de Al salva. Vamos ler um texto, irmãos, que está em Salmos 41. Salmos 41. Eu esqueci de botar o número. É Salmos 41. Nem que eu tenha de ler ele todo, mas eu acho que não está... Não vou precisar ler ele todo, não, mas se assim for, nós vamos ler. Que está falando de Judas, irmãos. Salmos 41. Salmos 41. Aqui. Nós estamos no Salmo 41.
Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre e ao o livrará no dia do mal. E ao o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. E ao o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu, Iau, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs no seu coração, amontou a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Amontou a maldade, saindo para fora. Então, saindo para fora aqui não está errado, não. Tem que sair. Não é uma coisa redundante, não. Aqui, saindo para fora. É disso que fala. Maldito, saindo para fora, é disso que fala. Peraí. E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs no seu coração, amontou a maldade, saindo para fora, e disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim imagino mal. Aqui já é um texto, né? Falando já até de Auxa. Uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio, aqui é o verso 9, era isso que eu queria. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Vocês concordam, irmãos, que aqui ele está falando de Judas? Esse salmo aqui está falando de Judas? Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim meu calcanhar. É aqui mesmo que eu queria ler com vocês. Vocês observem, irmãos, que ali no Salmo 41, 9, está sendo profetizado ali de Judas. Porque quem levantou o calcanhar contra ele, contra Auxa? Um amigo íntimo. Judas era um amigo íntimo de Auxa. E uma coisa interessante, irmãos, que Auxa sabia que ele iria ser o traidor. E Auxa sabia que ele apanhava o dinheiro da bolsa. E Auxa nunca tomou a bolsa da mão de Judas, irmãos. Porque é na nossa fraqueza que ele aperfeiçoa o seu caráter no nosso entendimento. Isso não quer dizer que o caráter dele já não seja perfeito, mas é aperfeiçoado no nosso entendimento. O amor dele é aperfeiçoado em nós, irmãos. Não é que o amor dele não seja perfeito. É aperfeiçoado em nós porque nós sentimos na nossa própria vida, na nossa própria pele esse amor. E isso explica por que ele nunca tomou a bolsa do dinheiro da mão de Judas. Ele suportou Judas até o final. E por último, irmãos, ele desce ao Hades. Ele desce ao Hades para exatamente olhar para Judas da maneira que ele pôde olhar para Pedro. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vi no rude madeiro, morrendo ali por mim. Em contrição, então me achei. Me apeguei ao Salvador, meu irmão, minha irmã. Eu me apeguei ao Salvador. Eu era também arrogante, já ainda nessa encarnação, irmão. Eu era muito arrogante. E Auxa Mashiach me tornou uma pessoa humilde, uma pessoa amável,
porque eu pude olhar o olhar de Alcha. Quando ele preparou aquele cordeiro lá no Éden, eu pude olhar a esperança da vida eterna de novo, do paraíso. E Alcha, quando matou aquele cordeiro, eu pude sentir, meu irmão. Mas Judas não teve a oportunidade que Pedro teve de olhar o olhar de Alcha. Mas Alcha desceu ao Hades, olhou para Judas e ele pôde ver o amor, a largura, a altura, a profundidade do amor de Alcha. Judas ali, ele disse para ele próprio: eu traí ele, o sangue dele eu matei. E ele veio aqui me tirar daqui. Aleluia! Aleluia! O amigo íntimo, o amigo verdadeiro, não deixa o amigo lá nas profundezas, não, meu irmão. Ele não foi pegar os espíritos à toa. Ele foi buscar o seu amigo e certamente outros, porque as escrituras afirmam que ele foi pregar os espíritos. As escrituras afirmam isso. E quando você olhar o fundamento de Alchalaim, quando você olhar o fundamento de Judas Iscariotes, você vai dizer: Ial dos exércitos é poderoso, pois o seu braço alcançou Judas Iscariotes lá no Hades. Não tem lugar no universo, no cosmos inteiro, que o braço de Ial não possa te alcançar. Não tem lugar que você possa ter ido que o braço de Ial não possa te alcançar por meio de Yahshua Mashiach. Você que luta contra vício, você que luta contra coisas que você sabe que desagrada a Yahweh, mas que ainda você não conseguiu vencer, não desista. Que é lugar mais horrível do que o Hades. E, no entanto, Yahshua foi lá resgatar, meu irmão. Você que está tendo a oportunidade de estar vendo esse vídeo, essa comunidade, irmãos, ela é pequena. Hoje ela ganhou mais um membro. Ganhou mais um membro que se inscreveu aqui nesse canal. Eu até entendo que a quantidade de irmãos que nós temos aqui é insignificante. 61 membros que faz parte desse canal. Eu falo uma coisa para você, meu irmão. Não deixe nada e nem ninguém te atrapalhar. Eu tenho aqui mais um versículo, mais um capítulo, mais um versículo que eu acho que eu não li com vocês. Deixa eu apanhar aqui, irmãos. Só um minuto. Apanhar aqui uma camisa velha que eu tenho aqui. Mas ela aqui é uma camisa velha que eu uso aqui para soar o meu nariz. Me comportar aqui, me compor de novo, irmão. Preciso me compor. Me desculpe. Eu não aguento, são muitas emoções e eu não aguento, irmãos. Perdoa. Me perdoa de verdade, me perdoa.
Eu quero ler com vocês Efésios 4, do 8 a 10, que vai provar para vocês que de fato Yahshua desceu lá. Todos esses versos que eu já li provam que ele realmente desceu no Hades para salvar. Efésios. Cadê? Efésios 4, do 8 ao 10. Por isso diz... Peraí, deixa eu botar para vocês, que não tá. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Tá vendo, irmãos? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tá vendo, irmãos? E olha que ele levou cativo o cativeiro. O que ele levou cativo, irmão? O que estava cativo? Ou, quem estava cativo no cativeiro? Os espíritos, irmãos. Os espíritos, eles estavam cativos lá no cativeiro. E nós, irmãos, devemos entender que quando ele levou cativo o cativeiro e ele subiu, e nós, aí no modelo terra plana, a parte que mostra o paraíso e a parte também que mostra o inferno, a parte que mostra o paraíso na colocação aí do modelo terra plana, não é ali naquele lugar não, irmãos. O paraíso não é ali naquele lugar. O paraíso, ele não está numa região inferior à própria terra. O paraíso não está num lugar inferior à própria terra, irmãos. O paraíso, ele está no lugar superior à terra. Lembra que ele subiu. Ao subir, ele subiu até o último céu. E quando fala que ele levou cativo o cativeiro, ele deixou os espíritos, a alma dessas pessoas, no paraíso. Porque ele venceu. Ele venceu a morte por meio de Al dos Exércitos. E Al dos Exércitos o ressuscitou. Isso aqui falando da ressurreição do corpo. E do corpo glorificado, porque aquele corpo não viu mais a morte. E Al dos Exércitos, irmãos, levou cativo o cativeiro através de Yahshua Mashiach. Ele tirou o braço de Al. É ilimitado o lugar que ele pode te alcançar. Não existe lugar em todo o cosmos que o braço de Al não possa te alcançar. De modo que eu quero dizer a você, não desanime. Você que está lutando contra o vício da bebida, o vício do cigarro, da cachaça, da maconha, da cocaína, não desista. Confia. Porque, irmãos, esse próprio amigo que vos fala, quantas vezes eu caí no mesmo pecado, irmãos? Quantas e quantas vezes? E Al dos Exércitos, por meio de Yahshua Mashiach, me libertou. E eu caía no mesmo pecado várias vezes, irmãos. Eu não tenho condições de falar quantas foram, porque eu não contei, né? Eu não sei porque eu não contei, mas foram várias, milhares. E Al me sustentou. O Salmo 40, se não me falha a memória, ele diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Al, e ele me escutou, me tirou do fundo de um poço, de desespero, de medo, de lama. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino em seu louvor.
Quando virem o que fez por mim, muitos aprenderão a nele confiar. Ó Iau, que teu amor me proteja, que a tua mão me guie, faça resplandecer sobre o meu rosto a tua vontade, a tua verdade. Aqui agora, irmãos, já não estou mais no Salmo 40, eu estou agora trazendo palavras do meu próprio coração, da minha mente. Eu sei que inspirado por Iau, espera com paciência. Ele vai te tirar, ele vai firmar os teus passos em cima de uma rocha, para que você caminhe. E essa rocha é Yahshua Mashiach. Você, talvez, que não conhece nem Yahshua, conhece só o outro nome paganizado, que Roma papal e Roma imperial colocaram todos os atributos de Yahshua em cima desse nome que a humanidade conhece, cujo significado desse nome é porco. Você que é fora, que não está em Laodiceia, ou melhor, em Filadélfia, você ainda não conhece essa estrutura. E gente que é de Filadélfia ainda não conhecia essas coisas que eu estou falando aqui. Então, meus irmãos, Yahshua, ele ceia comigo e eu ceio com ele. Eu trago aqui a verdade, irmãos. Eu não trago mentira. Eu trago aqui o evangelho segundo Yahshua traz para mim. Por isso, eu digo a você, faça igual a mulher samaritana. Ela, quando encontrou com Yahshua, ela foi falar com seus amigos, com seus vizinhos. Olha, achei um profeta que falou tudo a meu respeito. Aqui, você que faz parte desse canal, faz parte dos nossos grupos, Yahushalaim no Facebook, no WhatsApp, toma atitude da mulher samaritana. Não deixe essa luz que está brilhando agora na sua vida, não deixe esse canal nesta plataforma sem a tua colaboração. Colabore com Iau dos Exércitos, com Yahshua Mashiach e também com esse amigo que vos fala, porque eu sou profeta da parte de Iau, da parte de Yahshua Mashiach. E coisas ainda grandes tem para revelar aqui. Você imediatamente, se ama os teus, não esqueça, meus irmãos, de disseminar, de propagar o evangelho de Yahshua Mashiach. Que Iau nos abençoe, em nome de Yahshua Mashiach, rica e abundantemente. Assim seja.